Bom dia. Bom dia. Que dia bonito, né? Tudo bem com vocês? Graça e paz. Queridos, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. Queria que você abrisse. Se você não trouxe, você pode acompanhar também aqui no nosso telão. Bom dia para você que está em casa. Obrigado pela sua presença. Que Deus possa falar com você assim como nós desejamos que Ele fale conosco aqui presencialmente. Romanos capítulo 12, 3 a 8. Vamos ler juntos. Diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Versículo 6. Portanto, usem os nossos diferentes dons de acordo com a graça de Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa revelar a Tua mensagem na nossa mente, que possamos compreender, a Deus, aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Abençoa a nossa manhã, continue conosco, agindo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu só gostaria de pedir que ligasse essas luzes aqui, porque está refletindo aqui, eu estou me confundindo aqui, por favor. Na última vez que eu preguei aqui, de manhã, eu falei sobre relacionamento com Deus, e é a continuidade, foi o versículo 1 e versículo 2 de Romanos. Nós tratamos naquela época que nós precisamos ser obedientes, e que nós temos uma grande motivação para isso, para sermos obedientes. Pois nós somos justificados pela graça. A nossa salvação não se perde. Nós temos Cristo, a nossa fé está baseada nele. Nós vimos também que nós devemos ser gratos a Deus pela graça, e a motivação nunca vai ser gerada pelo medo. Eu falei que algumas pessoas geram medos umas nas outras para que elas permaneçam na igreja. O medo até certo ponto nos faz ser obedientes, mas sentir medo, nós falamos na ocasião que cansa, nós nos cansamos de sentir medo, e logo nós vamos desistir, nós vamos mudar o nosso pensamento, e nós vamos desistir de caminhar com o Senhor. Então nós não devemos viver pelo medo. Vimos também que somos um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo vai dizer isso, e que nós devemos nos oferecer em obediência a Deus, contemplando dia após dia as misericórdias deles que agem em nós. Hoje nós vamos então falar desses versículos que nós acabamos de ler, aqui do versículo 3 e ao 8. E Paulo então vai nos ensinar que não devemos ser, que é o primeiro ponto que eu queria que colocasse, nem maiores e nem menores. Paulo diz que estamos sendo transformados dia após dia. É isso que o texto aqui está dizendo. Isso quer dizer que olhando para as misericórdias de Deus, ou seja, contemplando, é isso que ele chama, contemple as misericórdias de Deus, os seus benefícios que ela traz para nós, e assim nós vamos seguindo e alcançando uma visão correta de nós mesmos. É isso que o texto está querendo nos chamar a atenção. No versículo 3, na parte B, diz assim: eu digo a todos vocês que não se achem melhores de que realmente são. Parte B desse versículo, ele vai dizer: isso é um alerta para mim e para você. É um alerta para que nós não caímos no engano da autoexaltação. Já viu? Pessoas que se acham muito boas, que são muito inteligentes, que podem todas as coisas, mas também, hoje em dia,
É fácil encontrar pessoas ao contrário disso, de uma baixa autoestima. Muita gente achando ser o patinho feio da igreja e do meio da sociedade em que vive. Empresas gastam-se milhões de dinheiro para quê? Para montar estratégia, para montar uma equipe que seja motivada para que possa dar produtividade. Então, por exemplo, uma empresa, então, para melhorar seu faturamento, os empresários, então, contratam pessoas para dizer para elas, para tentar motivar para elas, para aumentar, para ter autoestima dos seus funcionários. Eles dizem: vocês são capazes, vocês podem, vocês têm condições, e começa a motivá-los para que eles possam, então, melhorar a sua autoestima. Sem falar que nós estamos no meio de uma pandemia, e que é um desafio enorme para cada um de nós. Por quê? Porque nós precisamos manter distanciamentos um do outro, nós precisamos então nos afastar em relação às coisas pessoais. E estar socialmente afetado, isso vai fazer com que sejamos diretamente afetados na nossa percepção de quem somos, porque nós estamos afastados socialmente. E esse é um grande desafio que nós estamos vivendo nesse momento. Então, ao entrarmos nesse caminho, e se nós não olharmos a nossa vida, a pandemia, pelo Evangelho, nós vamos aceitar a viver de qualquer maneira. É claro que não vemos problema de chegar para o outro e tentar motivar, e dizer que você pode ver uma vida mais ampla, mais objetiva, com mais alegria. O próprio Paulo, em Filipenses 4:4, é um versículo bem conhecido. Ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi: alegrem-se. É como se Paulo estivesse assim, na alegria e na tristeza, alegrem-se no Senhor. Ele está fazendo o que aqui? Está motivando os nossos corações. Filipenses é uma maravilha de ler, porque mostra a alegria do Senhor. Nós devemos sempre estar alegres nele. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, pois corremos o risco, e é um verdadeiro perigo para mim e para você, e é muito importante que possamos entender isso. As nossas habilidades são essenciais, sim, mas nós corremos um grande risco, porque nós podemos levar a um profundo egocentrismo. Somos humanos e podemos ter esse pensamento. O problema do homem está na sua visão pretensiosa. Esse é o problema do homem. Achamos que somos muito importantes, até dentro da igreja. Se eu faltar, acabou o culto. As nossas habilidades sim são essenciais. Nós achamos isso, sem contar dos nossos direitos. Eu tenho direito disso, daquilo. O ser humano tem a mania de exagerar na sua sabedoria. Sou muito sábio. Acredita especialmente na sua competência. Nós desejamos ter poder. Gostamos de estar no controle da situação. Mas o cristianismo, o Evangelho, nos chama a viver de forma diferente. Chama eu e você de vivermos de forma diferente. C.S. Lewis disse o seguinte, olha para isso, olha aqui no telão: não conheço ninguém, exceto os cristãos, que jamais admitisse ser orgulhoso ou convencido. Somente aqueles que vivem pelo Evangelho, que conhecem Cristo, realmente têm a condição de dizer: olha, eu sou orgulhoso. Ou seja, nós somos pecadores. Paulo nos alerta a vigiar contra esse perigo. E é possível e pode estar dentro do nosso coração. Difícil para nós, mas precisamos sempre lembrar quem somos. Somos nada, e não conseguimos fazer nada se não for pela atuação do poder do Senhor. Estranho para a igreja contemporânea, para a igreja de hoje, desse século, pois um dia vocês devem receber isso diariamente no seu Facebook, no Instagram, vídeo motivacional de pastores dizendo: você precisa despertar força que há dentro de você, pois essa força fará que você conquiste o que quiser, você terá uma vida extraordinária. Essa semana eu recebi isso. Em nenhum momento ele falou do Evangelho, em nenhum momento ele falou de Cristo. Voltando ao versículo 3, nessa parte que está sublinhada, diz assim: pelo contrário, pensem com humildade
a respeito de vocês mesmos. Paulo está dizendo, pensem com humildade quem você é. Humildade aqui, Paulo, então está apontando para a sobriedade, é isso mesmo, o contrário de embriaguez. Nós precisamos estar sóbrios conosco mesmos. Paulo disse, pense com humildade, e da mesma forma que não podemos achar que somos melhores do que os outros. Paulo aqui está dizendo para sermos humildes, sóbrios, mas nunca leia isso como se os outros também fossem melhores do que vocês. Não devemos nos julgar inferior, da mesma maneira que não podemos ser superior, também não somos inferiores aos outros, mais do que a Bíblia nos diz quem somos. Por outro lado, então não é errado dizer para nós mesmos que somos capazes de fazer algo, que temos habilidades sim, que temos competências, que somos bons naquilo que nós colocamos as nossas mãos, mas nunca com orgulho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, nunca use o seu coração de forma orgulhosa, dizendo que você é alguma coisa acima daquilo que a própria Bíblia diz. Mas nós sempre temos que apontar que tudo que fazemos é um canal de bênção para atingir um ao outro. Paulo está dizendo que nós precisamos encontrar o equilíbrio, por isso o tema dessa manhã, equilíbrio. Ser sinceros acerca que somos, mas sem nos engrandecermos. Pois somente Deus, somente Cristo merece todo engrandecimento. Mas também nunca devemos nos rebaixar ao ponto de não servir mais para nada. Já viu gente assim? Eu não sirvo para nada. O outro sempre vai apontar e é melhor do que eu, então eu fico parado e não faço nada. Não, o Evangelho te chama para você usar os seus talentos, as suas competências, as suas habilidades para a glória do Senhor. Mas ok, se há um perigo pensar em si mesmo, aí vem a seguinte pergunta na nossa cabeça: qual o caminho, o segundo ponto, para pensar em nós mesmos? Qual é o caminho? A resposta está no final do versículo 3, diz assim: e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Ou seja, Paulo está convidando a gente a pensar com sobriedade, com humildade, mas ele orienta a julgar a nós mesmos a medida da fé que o próprio Deus te deu. É dessa maneira que você tem que se julgar, na medida da fé. No versículo 4 ele vai dizer: porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Somos muitos aqui e cada um tem um chamado, cada um tem um propósito de vida que Deus te deu, um dom que participa do mesmo corpo. Quando pensamos nesse texto que diz que nós devemos julgar na medida da nossa fé, automaticamente vem na nossa cabeça a questão de quantidade de fé. Caímos então no engano que para formar uma opinião de nós mesmos depende da quantidade de fé. Qual a quantidade de fé que eu tenho? E aí nós nos enganamos mais ainda, porque nós vamos começar a olhar para o outro, e nós vamos ver então eles agindo no reino. Aí os músicos vão ver um tocando melhor do que o outro e vai comparar, porque ele tem mais fé do que eu. Ou então vai começar a ver os outros vivendo uma generosidade maior do que a minha, então ele tem mais fé. A quantidade é maior. Mas se você estudar o livro de Romanos inteiro, você vai ver com todo cuidado, vai perceber que ali, que Deus jamais vai dar fé mais para o outro. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque a nossa fé, ela foi dada por Cristo crucificado. E é por causa dessa força, por causa dessa justiça que atua em nós, pela sua vida, pelo seu poder, Ele derrama de maneira igual a cada um de nós.
Então a fé que nós temos, a fé que eu tenho, a fé que Anthony tem, a fé que o pastor Alessandro tem, é a mesma, porque Cristo derramou em nós a mesma quantidade, o mesmo sangue, o mesmo poder, a mesma justificação. O Evangelho nos leva a um reino de igualdade. Precisamos perceber, sim, somos diferentes em nossas habilidades, competência, mas nós somos iguais, pois todos nós fomos salvos em Cristo e o amor dele é derramado igualmente a cada um de nós. O amor de Cristo é derramado igualmente. Tim Keller vai dizer que a medida segundo o qual nos avaliamos é o Evangelho que cremos. Qual é o Evangelho que você crê? Qual é o Evangelho que você crê? O Evangelho da igreja contemporânea, que diz que você tem uma força poderosa, que você pode todas as coisas? Ou é o Evangelho de Cristo, aquele que é Deus, que veio à terra, que morreu, que foi crucificado e derramou o seu sangue e te trouxe de volta, te reconciliou, te justificou? E esse Evangelho diz que esse mesmo poder que Cristo derramou para um, ele derramou para outros, igual. Só pelo Evangelho podemos ser impedidos de nos colocarmos em um valor de superioridade e também de inferioridade, por causa do Evangelho. O Evangelho sempre vai apontar para nós: somos pecadores, você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, precisamos ter isso nessa nossa consciência. E o que os nossos esforços não nos livra da condenação eterna. O Evangelho aponta sempre para isso. Só somos salvos pelo amor do outro, pelo amor de Cristo. E também só pelo Evangelho vamos ser impedidos de achar que nós não somos nada, que somos um patinho feio. Afinal, somos pecadores salvos, muito amados, muito amados. Eu e você fomos amados demais por Deus, por Cristo, e nos olhos do único que pode nos julgar verdadeiramente, por causa do Senhor. E se realmente, se você está em Cristo, vivendo pela sua justiça, o seu julgamento é de liberdade, de uma nova vida, nele, somente por Ele. Precisamos entender também que somos todos iguais no amor de Cristo, mas Ele nos dotou de habilidades e dons diferentes. E é isso que é o belo de uma igreja. É ver que nós somos amados igualmente, mas que cada um participa de uma maneira, de uma forma, e a igreja vai crescendo. Somos iguais na salvação, mas também somos diferentes em dons. Não somos a ovelha Dolly. Eu e você não somos um clone. Jamais. O Evangelho nos promete a igualdade do amor na justiça de Cristo, mas somos diferentes nas habilidades para que possamos ministrar uns aos outros. É para isso. Não é para o meu agradecimento, não é para eu estar aqui à frente falando, olha como ele fala. Não. Acabou aqui. Mas é para que a gente possa ministrar uns aos outros, abençoar uns aos outros. É isso, para isso que nós fomos chamados, é para isso que Deus deu os nossos talentos. Efésios 2,10 vai dizer: porque somos criações de Deus, realizada com Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso mostra que temos personalidades diferentes, histórias diferentes, tristezas diferentes, dores diferentes, marcas diferentes. Isso tudo vai nos capacitando. Deus vai usando essas marcas e nos capacita, e derrama o seu poder e vai nos impulsionar a executar os seus planos para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Paulo então nos ajuda a organizar esse pensamento que está em 1 Coríntios 12, 17 a 21. Ele vai dizer: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. A visão correta de nós mesmos
é lembrar a quem pertencemos. E nós pertencemos no corpo de Cristo, cada um faz parte do corpo de Cristo, que é a cabeça. Ele deve ser engrandecido, Ele deve ser adorado, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a justiça que é derramada em todo o seu corpo, eu e você. Que possamos viver então glorificando a esse Senhor, vivendo de forma igreja, membros, um participando do outro, um vivendo com o outro, fazendo que a glória de Cristo seja manifestada a outros. É para isso que fomos chamados. Para finalizar, posso chamar até os músicos, por favor. Descobrindo os dons, é bem rápido aqui a parte prática. Nos versículos 5 a 8 seguintes, então Paulo vai discorrer sobre uma variedade de dons que é incompleta. Se você olhar só esse texto, você vai ver que é incompleto. Existem outros textos na Bíblia que você pode estudar sobre os dons. Então nós temos os dons de fala, que é o que pode ser ensino, profecia, exortação, conhecimento. Não vou aqui dizer cada um deles, só estou pincelando. Você tem os dons de liderança, que é o governo da igreja, aquele que administra com sabedoria. Tem os dons de serviço, que são diversos, são generosidade, contribuição, hospitalidade, milagre, língua, interpretação e cura. Sim, língua, interpretação e cura. São dons de serviço. Deus dá a cada um de nós um dom para sermos usados, para expressar no meio dos ministérios da igreja. Olhe para essa igreja, olhe para cada ministério. E quais são os seus dons? Quais são os nossos dons? Faça um autoexame de você mesmo. Olhe para o seu coração, olhe para os seus sentimentos e pergunte para você mesmo: o que me impulsiona, o que eu gosto de fazer? Qual o ministério que a igreja já tem? Ou melhor, qual o ministério que a igreja não tem? A Igreja Atos, São Gonçalo. O que ela não tem que eu gostaria que ela tivesse, que eu gostaria de participar? Pense. Quais são as necessidades dessa igreja local? Sou bom naquilo que eu gosto de fazer? Isso é uma pergunta. É importante. Pergunte a alguém maduro, para ter certeza se seu entendimento que você tem de você mesmo é verdadeiro. Com sobriedade, pés no chão. Lembra? Com humildade. Segundo, quais são as suas experiências? Isso é importantíssimo. O que você já fez? Tanto na igreja quanto no mundo. Já tem algum dom? Use. Use os seus dons para a glória do Senhor. É para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para glorificar Ele. Então use os seus dons. Não há tempo, não há tempo. Na verdade, você só vai descobrir os seus dons exercendo em algum ministério. Mesmo que você possa exercer e falar: não, não é esse, vai para outro. Não, não é esse, vai para outro. Uma hora você vai dizer: é esse. Sirva ao Senhor, não perca tempo. Perdemos tempo demais. A igreja precisa de nós, somos a igreja, somos o seu corpo, então exerça. Seja o pé, seja a mão, seja o olho, seja o que Deus te chamou, mas seja para a glória dele. Sirvam. Trabalhe em diversos ministérios, descubra as suas aptidões. Use a Bíblia, nossa regra de fé. Estude os dons, procure lá, faça uma lista de personagens bíblicos, as suas atuações e veja cada um deles, veja aonde você se encaixa. Ore, oração. Ore ao Senhor, peça a Ele, coloque meu coração à disposição, Senhor, para que eu possa ser usado para a sua glória. Não termine os seus dias: o que eu fiz para o Senhor? Não, faça agora, certo, irmãos, que atingiremos um equilíbrio espiritual, que seremos tão agradecidos por servir ao Senhor. Eu estou lá em Itaipuaçu, terça-feira, está 10 horas da noite, quebrado, mas alegre e feliz. Muito obrigado, Senhor, por tão pecador que eu sou. O Senhor está me dando essa oportunidade de falar do teu evangelho em outro lugar. A gente sai dali tão feliz. Eu tenho certeza que todos que estão lá sentem a mesma coisa. Sirva, se canse, se rasgue, mas sirva ao Senhor, porque a alegria que é proposta é enorme.
certo que nós seremos usados pelas mãos poderosas do Altíssimo e experimentaremos a perfeita vontade de Deus. Viva pela vontade de Deus e desfrute de uma vida agradável. Vamos orar ao Senhor. Agradeça a Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por nos mostrar quem somos. Não somos nem maiores nem menores. Nós somos aqueles que foram salvos e redimidos pelo Seu sangue de uma maneira igual, mas com habilidades diferentes. Então o Senhor possa nos usar, capacita-nos, derrama o Teu poder sobre nós cada vez mais, para que possamos expressar a glória do Senhor. Nesse momento iremos ceiar, Deus, o momento de receber do pão e do cálice, de lembrar da morte daquele que é Deus e homem, mas abriu mão de certa forma para que possa levar sobre os seus ombros os nossos pecados, e que nós tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar novamente contigo e desfrutar da Tua presença. Deus, isso é glorioso. Que possamos lembrar da morte de Jesus e crer que o Senhor ressuscitou, que reina, que está no controle de todas as coisas. Que o Senhor possa, no meio dessa ceia, com a Sua presença real, Cristo está presente no nosso meio. Através da Sua presença onipresente, nós possamos então ser impulsionados a viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Faça isso em nós essa manhã. Que possamos ser transformados e que os nossos dons, talentos e habilidades sejam para a glória do nome de Jesus, e que sirvamos uns aos outros. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Quem pode ceiar, aqueles que já aceitaram a Cristo, que foi batizado, você pode pegar do cálice, você pode comer do corpo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Deus, por mais essa manhã.